bem-vindo a mais um podcast, um videocast horário de visita do Hospital São José. Eu sempre falo nos nossos encontros aqui que nós trazemos nesse podcast conteúdos interessantes, assuntos relevantes que aguçam a sua curiosidade para saber tudo o que acontece dentro de uma instituição hospitalar que tem aí seus 88 anos de história e que tem muita informação para passar para as pessoas, né? E dentro da nossa instituição, muitos especialistas, né, que atendem todas as pessoas que nos procuram aí dos 43 municípios da nossa região, 43, 45 municípios, que caso precisem, né, podem contar com o Hospital São José e os seus especialistas. Hoje comigo, uma convidada muito especial, que vai falar pra gente sobre um órgão muito importante do nosso corpo, que é a doutora Amanda Bolan. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma alegria te ter aqui hoje. Kátia, eu que te agradeço, obrigada pelo teu convite, é uma alegria muito grande estar aqui. Tu és uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho gigante, né? Obrigada. E sou muito fã do teu trabalho, então para mim é uma alegria enorme estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão importante que é o coração e as suas doenças envolvidas. É isso aí. A gente sempre fica muito receoso, né, e com medo, né, quando se fala de qualquer problema no coração, problema cardíaco, né? E a gente entende que é um músculo, o coração, doutora? O coração é um órgão muscular, né? Ele é uma bomba injetora, no qual ele é responsável, então, por suprir as demandas dos nossos tecidos e órgãos. Sim. E a gente vê, né, a preocupação das pessoas sempre quando algo, né, acomete o coração, né? Hoje a gente sabe, é ainda o problema, a doença, né, cardíaca que mais afeta as pessoas no mundo todo? Kátia, hoje a doença cardiovascular, incluindo o infarto agudo do miocárdio, ele é responsável pela principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Nossa. Então, a gente tem aí quase que 30% de óbitos no país causado pela doença cardiovascular. Tu sabes que tem uma ferramenta muito bacana da gente acompanhar, que é o cardiômetro. É uma ferramenta encontrada no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele atualiza diariamente o número de óbitos no nosso país. Olha. Então, assim, hoje a gente tem aí uma média para o mês de julho de 230 mil mortes por causas cardíacas. E a estimativa é que nesse ano de 2025 a gente alcance 400 mil óbitos de causas cardiovasculares. Então, ainda segue sendo a principal causa de mortalidade e, por isso, a importância de nós, profissionais da saúde, estarmos atentos ao paciente, de poder ajudar esse paciente a minimizar os riscos, né, e controlar os fatores de risco para que, efetivamente, esse paciente possa ter qualidade de vida e reduzir aí os impactos da doença coronariana. E o que causa tantos problemas nas pessoas, qualidade de vida? Explica um pouco pra gente, doutora. Então, existem inúmeros fatores de risco, né, que levam à doença cardiovascular. Então, aqui a gente pode falar a aterosclerose, que é o processo, então, em que existe uma alteração do metabolismo do colesterol, deposição de gordura nos vasos, que leva à obstrução e infarto, ela é a principal causa hoje de infarto. Isso está muito relacionado com o quê? Com os hábitos de vida do paciente. Então, assim, a obesidade hoje, ela se tornou algo também muito relevante, porque os pacientes tendem a ser mais sedentários, obesos. Isso pode levar, então, a uma resistência insulínica, intolerância glicêmica, desenvolvimento de diabetes. Né? A hipertensão também é um fator que contribui para a progressão da doença coronariana. Então, eu queria aqui enfatizar a importância do controle desses fatores de risco, né? O cessar tabagismo, evitar o álcool em excesso, a importância do exercício físico no impacto muito positivo para o paciente, a importância de sair do sedentarismo e de poder realmente ter hábitos positivos para que esse paciente aí tenha muita qualidade de vida e vida longa. É interessante porque a gente sempre fala, né, quanto aos hábitos, né, a qualidade de vida, hábitos saudáveis, enfim, as pessoas sabem disso, mas ainda continuam, né, às vezes desregradas, podemos dizer assim, né, quanto ao cuidado, porque o problema no coração, ele acarreta outros problemas também, ou outros problemas acarretam o problema no coração, doutora? Na realidade, eu acredito que os dois, né? O coração, ele é um órgão complexo em que existe uma relação direta com o pulmão, com os rins, com a parte hepática. Então,
quando existe uma instabilidade, uma desorganização nesse órgão, acaba que compromete os demais sistemas. Né? A gente vê a doença coronariana muito interligada hoje com outras patologias. Né? Então, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, o diabetes. Geralmente, o pacote ele vem muito completo para o consultório. Né? O paciente ele tem uma doença que ela é única, mas acaba interferindo nos diversos sistemas. Isso é mais comum em pessoas mais velhas, depois dos 50 anos, 60 anos, ou jovens também podem desenvolver problemas cardíacos? Com certeza. A gente sabe que a doença coronariana ela incide mais numa população com o avançar da idade. Né? Mas, de fato, a gente vê que a doença ela vem apresentando um comportamento mais para a juventude. E isso por quê? Justamente pelos hábitos inadequados. E eu te digo aqui que hoje o tabagismo eu vejo como um fator muito relevante para o desenvolvimento da doença coronariana nos pacientes jovens. Né? Ele é extremamente destrutivo para os vasos e também para o próprio sistema cardíaco. Então, é importante a gente avaliar o quanto a doença também tem apresentado um comportamento mais precoce dentro da nossa população. Eu te pergunto porque o ano passado, acredito que seja, minha filha teve um problema que ela sentiu uma forte dor assim no peito, a gente ficou muito preocupado, levamos ela imediatamente, né, para o pronto atendimento, ali para emergência, enfim, e ela foi diagnosticada com pericardite, lógico, né, isso é viral, acredito que seja algo, né, viral, enfim, mas que afetou o coração, Sim. Né, e aquilo me preocupou, deu assim, nossa, e daí quando a gente foi fazer o exame, o médico falou assim, esse é o terceiro paciente que eu atendo com esse mesmo problema jovem. Ela tinha 17 anos, Sim. Né? E eu falei, nossa, então um jovem também pode ter esse tipo de problema. Vem muito de encontro a isso que tu falou, né? Pela falta de hábitos saudáveis, digamos assim. A pericardite não, tá? Mas o que a gente pode ver? Nos pacientes mais jovens, a pericardite, no caso que tu comentou, é uma inflamação do pericárdio. Uma das principais causas pode ter sido algum acometimento por um vírus, enfim. Isso se resolve, é benigno e tem uma resolução espontânea, o paciente fica bem. Mas quando a gente fala de doença aterosclerótica, que é decorrente da aterosclerose, geralmente acima dos 35 anos. Um estudo que saiu recentemente na Lancet, que é uma revista científica bem conhecida e muito... ela trabalha com evidência científica dentro da cardiologia, mostrou que os pacientes podem fazer pacientes que fazem 7.000 passos dia, são pacientes que já têm uma redução muito importante da mortalidade cardiovascular, do diabetes, depressão, demência. Então, a gente vê o impacto positivo do exercício físico na vida do paciente. Bacana, né? Então, isso é bem importante para nós da área de poder orientar o paciente. Né? A alimentação é fundamental também para problemas cardiovasculares? Com certeza. Doutora? O controle dietético ele é muito importante e impacta de forma positiva. Né? Então, evitar a gordura saturada, os alimentos ultraprocessados, optar mais por uma dieta realmente equilibrada, né? Isso é bem importante para o paciente e para a saúde dele, principalmente para a saúde cardíaca. A gente ouve se falar muito, né? E chega muito no Hospital São José, né? A gente vê que um hospital de referência, então os casos mais complexos, obviamente, chegam lá. Então a gente ouve muita história, né? Muitos pacientes que chegaram lá com graves problemas, enfim, a gente ouve muito, uma pessoa infartou, chegou, enfim, uma pessoa que infartou uma vez, conseguiu manter uma vida regrada, ela pode ter um outro episódio de infarto? Como é que é essas situações? Porque me cuidei, mas isso pode acontecer novamente, isso é muito relativo. Explica um pouco para as pessoas esse contexto, doutora Amanda. Kátia, é claro que quando a gente tem um infarto, o que é o infarto? Né? Existem alguns tipos de infarto, mas o mais comum é decorrente ali de um trombo, de uma placa que instabilizou e obstruiu a passagem de sangue naquela coronária. Então, o Hospital São José, hoje, ele é referência no tratamento para os infartos. Tanto a gente diz do tratamento com a equipe clínica, né, quanto o pessoal da hemodinâmica, que são os médicos que colocam os stents, que fazem angioplastia, até pacientes que selecionados necessitam de cirurgia cardíaca, que é aquela cirurgia aberta, a famosa ponte de safena.
Esse paciente ele vai ter todo um cuidado, desde o controle dos hábitos de vida, o uso de medicações que a gente sabe da importância, para que possa ajustar a pressão, frequência cardíaca, o controle do LDL é muito importante, e para isso existem medicações que podem atuar. Se esse paciente pode ter um novo infarto, ele até pode, claro, né? Aí vai depender muito se ficou alguma artéria que precisou revascularizar, ou se ele já tinha alguma placa residual em que a gente vai seguir acompanhando no consultório. Agora, eu gosto de enfatizar que quando esse paciente está em acompanhamento, com as metas terapêuticas alcançadas, a gente reduz muito o risco desse paciente vir a ter algum outro evento isquêmico. Então, por isso a importância de ter um cardiologista de confiança que possa acompanhar esse paciente, que possa ajustar o seu tratamento, adicionando ou suspendendo as medicações, mas principalmente priorizando as metas de colesterol, de glicemia, né, a atividade física que esse paciente deve estar fazendo, o acompanhamento no consultório, claro, é muito importante para que a gente possa ter um tratamento e uma terapêutica adequada, sem ter que ter novas intervenções. Sim. Pessoas com colesterol alto precisam ter essa atenção um pouco mais redobrada? Muito. O LDL, que é o colesterol ruim, ele é o principal responsável, junto com outros tipos de colesterol, mas pelo processo aterogênico, de acelerar a aterosclerose. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a algumas metas, e para isso a gente precisa avaliar o paciente, né, fazer as coletas então de sangue, ver como é que está esse colesterol, para que a gente possa reduzir o impacto negativo e não ter novas surpresas aí no caminho do paciente. A gente vê que também na infância, né, os pediatras pedem alguns exames específicos, e a gente vê que algumas crianças elas têm esse desenvolvimento, né, digamos que talvez seja hereditário, acredito eu, do colesterol alto, né? Isso prossegue até a adolescência, enfim, assim mesmo tendo aquele controle. Isso continua ao longo da vida? A pessoa precisa manter o cuidado, a alimentação adequada, ou isso ao longo do tempo some, doutora? Não, isso é muito importante. A gente sabe que o período da infância, né, existem pacientes que têm a hipercolesterolemia familiar. É um componente genético que ele carrega, e muitas vezes os pacientes podem ser magros, atléticos e ter o perfil lipídico muito ruim. Então, a gente precisa acompanhar. Mas eu acredito que acelera o processo de aterosclerose a partir da adolescência e vida adulta, quando esse paciente ele consegue, então, priorizar como é que ele vai levar a sua vida, né? Se ele vai praticar atividade física, se ele vai fazer os seus exames preventivos, se ele vai conseguir controlar a pressão ou não. Então, tudo isso são fatores que ou aceleram a doença ou realmente conseguem colocar digamos assim, uma estaca para que esse paciente possa aí não ter tanta progressão da doença cardíaca. Hoje no consultório, quais são os problemas, né, que acometem mais as pessoas? O que tu vê mais diariamente na tua rotina de problemas cardíacos? A gente sabe que a hipertensão ela é a doença mais prevalente, né? É uma doença silenciosa, que muitas vezes o paciente vai vir a descobrir que tem quando já tem algumas outras complicações. Mas, como eu te falei, muitas vezes a hipertensão ela vem junto com outras patologias. E aí a gente fala da obesidade, do diabetes, de distúrbios endocrinológicos. Então, são pacientes que têm que ter uma avaliação. Isso tudo, todos esses fatores, eles culminam, né, na doença aterosclerótica e, por fim, o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa estar atento ao paciente. E, por isso, a importância da realização de exames preventivos. Né? E aqui eu também queria enfatizar muito o período da mulher, que é a menopausa, que a gente até conversou. Né? Então, assim, a menopausa, ela nada mais é do que a data do último período menstrual da mulher, pelo menos no último ano. Então, essa mulher tem que ficar 12 meses sem estar menstruando, e ela incide mais numa faixa etária entre os 45 e 55 anos de idade. E por que a menopausa ela é tão catastrófica para a mulher, né? É um período tão delicado. Sim. Porque a redução do estrogênio ela implica em diversas alterações dos nossos sistemas. Né? Então, assim, desde alterações
da própria modificação da gordura corpórea. A mulher ela deixa de ter aquele padrão ginecoide e começa a ter um acúmulo de gordura mais no abdômen. Isso leva também à intolerância glicêmica, ao aumento do diabetes, a transtornos do humor, distúrbios do sono, depressão. Então, é uma fase muito desafiadora para a mulher. Sim. E, junto com isso, o estrogênio, que é esse hormônio que reduz, ele tem uma atividade muito complexa, tá, com o colesterol. Olha Então, só. quando o estrogênio ele cai, o colesterol ruim, que é esse LDL, o triglicerídeo, a lipoproteína A, que são partículas de colesterol muito ruins para o nosso organismo, eles se elevam. E aí é que começa a aumentar a doença coronariana nas mulheres, porque até essa faixa etária dos 45, 50, a doença é mais comum no homem. Tá. Mas ela se torna prevalente na mulher junto com esse período da menopausa. Olha. E a principal causa é a queda do estrogênio e toda essa alteração lipídica. Mesmo que tenha uma alimentação adequada, mesmo que tenha, né, pratique exercício físico, isso pode acontecer também. Mesmo, Kátia. Eu Olha. recebo muito paciente no consultório. Ai, Amanda, eu vim da gineco. A gineco me encaminhou porque eu fui fazer exames de rotina e o meu colesterol está elevado. O que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa entender que existe uma explicação para que esse colesterol esteja elevado, Sim. que é toda essa modificação da relação do estrogênio com o colesterol. Por isso a importância, Kátia, das mulheres que estão na perimenopausa ou na menopausa, que procurem o seu cardiologista Sim. de confiança. É muito importante a gente ter uma relação do cardio com o gineco. Sim. Por quê? Porque é um período difícil para a mulher, é um período de muitas modificações e de aumento de chance de doença aterosclerótica. Sim. Então, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal, ela é bem-vinda, ela tem as suas indicações, mas cabe a nós, cardiologistas, poder estratificar, avaliar essa paciente e, em conjunto com o gineco, orientar qual é a melhor composição de hormônio, qual é a forma que nós vamos aplicar, qual é o período. A gente sabe que existe uma janela de oportunidade para o uso da terapia hormonal, da terapia de reposição. Sim. Então, poder respeitar esse período, eu acho que é importante para a gente conseguir oferecer qualidade de vida para o paciente, para a mulher nessa fase, mas assegurar a saúde do coração. Depois de 12 meses, a mulher não menstruou mais, ela foi na ginecologista, a ginecologista indicou o cardiologista para, né, para ter essa atenção um pouco mais intensificada. Aí começa esse processo, como é que é a dinâmica disso? Quando que eu devo procurar o cardiologista? Quando eu já estou na menopausa? Como é que funciona esse ciclo? Tu sabes assim, os check-ups cardiológicos, eles devem iniciar a partir dos 40 anos de idade. Isso eu falo de uma forma geral, né? Mas a gente sabe que muitos pacientes obesos, hipertensos ou com uma história de doença prematura na família de origem cardíaca devem iniciar antes as suas avaliações. Mas num contexto geral, a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos, e a partir dos 50 anos, então, anual. Agora, a mulher que já está acompanhando na gineco, né, que já entra no período de climatério que antecede a menopausa, deve sim fazer uma avaliação cardiológica. A gente sabe que essa alteração do metabolismo lipídico é muito danoso para o coração e para os vasos. Então, poder ter esse acompanhamento para que a gente possa detalhar como é que está o coração, como é que se encontra a anatomia dos vasos, a funcionalidade cardíaca. Isso é importante para a gente assegurar a segurança cardiovascular. Sim. E até para que o ginecologista, em conjunto com o cardio, possa definir o melhor plano terapêutico para essa paciente, de forma segura, para que a gente não coloque essa paciente em risco. Interessante, porque às vezes a gente fica, né, as mulheres principalmente acham que é só ir no ginecologista, né, fazer aquele acompanhamento normal e talvez... E a visita ao cardiologista, ela deve ser recorrente de quanto em quanto tempo? Acredito que 1, 2 vezes por ano? Como é que é esse processo? Se a paciente, né, ela não tem comorbidades relevantes, é uma paciente de baixo risco, a gente pode avaliar anual. Mas pacientes já que tenham outras comorbidades associadas ou intervenções, aí geralmente a gente acompanha semestral esse paciente. Sim, para ter esse...
ficar um pouco menos despreocupado, né? Ficar um pouco despreocupado quanto àquilo que pode acontecer com a pessoa. Com certeza. É muito importante nós estarmos atentos ao paciente e às modificações. Eu penso que também cabe ao paciente, né, poder se conhecer bem. Muitos, eles chegam no consultório, Amanda, eu antes senti um cansaço, mas agora o meu cansaço está diferente. Ou a minha dor no peito já não é igual. Esse conhecimento das manifestações que podem acontecer, que podem estar relacionadas com a doença coronariana, é muito importante a gente estar atento, porque qualquer sintoma é sim relevante para nós. Claro, com certeza, né? E hoje, digamos, se fosse para te deixar 3, 4 dicas aí para as pessoas quanto ao cuidado, né, do coração, o que tu deixaria de dica aí para as pessoas, para que elas se cuidem, para que elas fiquem atentas? Qual é a dica da doutora Amanda? Eu penso que hoje o exercício físico ele deve ser prioridade, tá? Na nossa vida, no nosso cotidiano, na rotina, apesar do nosso tempo muitas vezes ser curto, mas a gente precisa priorizar. Então, 150 minutos semanais de exercício físico ou 75 minutos mais vigorosos, excelente para o coração. Controle da dieta, não exceder. Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental, né? A gente não precisa estar assim em extremos, mas realmente ter uma dieta equilibrada, buscar um profissional que possa te orientar quanto aos melhores alimentos, as substituições que a gente possa estar fazendo. A ingesta de líquido diária também é muito importante. E eu penso que buscar um profissional de qualidade. A boa informação ela precisa chegar ao paciente. A informação de qualidade, baseada numa medicina em evidência científica, isso é muito importante. Esse paciente ele tem que estar atento ao que nós profissionais temos que oferecer para ele. E a última, e não menos importante, mas a nossa saúde mental. A gente precisa estar bem, né, ter realmente um foco, determinação na vida para que a gente se sinta bem e tenha bastante saúde e qualidade de vida. Eu costumo dizer que uma coisa de cada vez, né? Mas assim, elas precisam se completar, né? Todos esses tópicos que tu apontou aqui tudo a gente já sabe, né? Não é nenhuma receita difícil de se cumprir. Mas o problema é que hoje está tudo muito fácil, né? Está tudo muito na mão e as pessoas, às vezes, é mais fácil clicar aqui no telefone, né? Do que ter uma alimentação mais saudável, mais adequada. Hoje eu não vou para academia, mas isso é muito importante para que a gente tenha uma qualidade de vida maior, mais tempo aqui, né? Para a gente aproveitar a família, aproveitar os filhos, enfim. E eu gosto sempre de ouvir histórias, doutora, antes da gente encerrar. Eu acredito que tu já deva ter vivido várias histórias no teu consultório, né, de superação, né? Lembra alguma assim que marcou o teu coração, marcou a tua vida, de alguém que estava muito doente, que vocês conseguiram reverter e hoje vai lá no teu consultório e agradece? Tem alguma história que tu lembre com carinho? Tenho muitos pacientes que passam no nosso caminho que deixam marcas até para a nossa vida, claro. Assim, né, para a gente poder parar, para pensar e refletir. Sabes que faz uns anos atrás que eu atendi um senhor, assim, ele até é atleta e corredor, e ele foi no meu consultório para fazer um check-up. Ele foi para fazer uma consulta médica, na realidade, numa sexta-feira à tarde. E aí, naquele dia, eu examinei, pedi alguns exames, e ele precisava fazer um teste de esteira que eu tinha solicitado. E surgiu a possibilidade de eu fazer naquele dia o teste de esteira. E eu disse, ele vai tirar de letra, né? Ele é atleta, ele corre. E aí, quando eu comecei a fazer a esteira dele, assim, alterou completamente. Com 1 minuto de exame, eu já parei o exame. Ele falou, doutora, mas eu corro 30 quilômetros, eu sou super treinado. Eu disse, não, tu pode parar. A gente vai fazer um cateterismo. Nossa. Na hora que eu conversei com ele sobre isso, ele ficou super impactado. Ele, não pode, porque eu sou atleta, eu corro, eu participo de provas. E assim, já é uma situação para a gente realmente parar para pensar, né? Olha a importância até dentro dessa classe, que agora muitas pessoas correm, né? A importância da realização de exames preventivos.
Isso era numa sexta, na segunda-feira ele fez o cateterismo. E aí nos mostrou que ele era triarterial, né? Ou seja, ele tinha 3 vasos importantes comprometidos. Nossa. Esse paciente, ele operou, ele ficou muito bem. E depois ele escreveu um livro contando a história dele. Hoje ele participa de corridas, voltou à vida ao normal, atividade. E ele escreveu um livro e na dedicatória ele colocou a mim e ao cirurgião. Então eu fiquei muito feliz, porque a gente, quando faz uma medicina bem feita, a gente tem resultados positivos. E até hoje ele vai lá no consultório e virou amigo. Então, assim, eu acho que é uma história bacana de eu contar, porque ela é muito real. E ela é muito importante, porque não é só o paciente que está doente que tem que ir ao consultório. É pelo contrário, a gente precisa prevenir para que esse paciente não tenha desfechos desfavoráveis, surpresas desagradáveis, né? E principalmente implicações que modificam e complicam o prognóstico do paciente, sequelas ruins. Sim, a gente sempre ouve dos médicos, né, que vêm aqui, que a prevenção é sempre a melhor solução. Com certeza. Né? Porque tu consegue prevenir, tu consegue fazer um tratamento adequado, né? Não alongar esse processo, né? Então as pessoas acabam sofrendo menos, digamos assim, mesmo que tenha um problema, se o diagnóstico foi precoce, né? Consegue, quem sabe, até exterminar esse problema, essa doença, para que ela nunca mais ocorra, né? Doutora Amanda, mas muito obrigada pelos esclarecimentos, é sempre uma alegria, né, conversar com pessoas de um assunto. Eu fico aqui impactada porque a gente fica lembrando de várias coisas, né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e que, né, esse alerta fique não só para mim, mas para todas as pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Kátia, eu que te agradeço, obrigada pelo convite. O Hospital São José é um hospital que eu tenho muito carinho. Eu fiz a minha primeira residência dentro desse hospital. Sim. Então a gente acaba ganhando uma bagagem. Sim. Até hoje eu atuo no hospital. Então, eu fico muito feliz e eu queria enfatizar a importância de ter um cardiologista de confiança, um bom profissional, para que possa caminhar junto ao paciente nessa trajetória, priorizando sempre reduzir aí os impactos negativos das doenças. E, com certeza, a prevenção ela segue sendo a melhor medida e mais efetiva para o paciente. Com certeza. Obrigada mais uma vez e sucesso sempre. Obrigada. Bom, o nosso podcast de hoje fica por aqui, mas eu tenho certeza que eu te encontro em algum outro episódio por aí no nosso horário de visita. Até mais!